Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Aquarinoco. Hoje, como era prometido, vamos então montar um aquário de água salgada, o First Wave, e continuar a série do meu primeiro aquário de água salgada. E neste vídeo vamos falar de 5 dicas que tu tens que saber antes de montar o teu primeiro aquário de água salgada. Mas primeiro vamos tirar este menino aqui da caixa. Pumba. Enquanto montamos aqui o material, vamos falando um pouco daquelas dicas que tens mesmo que saber antes de montar o teu primeiro aquário de água salgada. E uma delas tem a ver com a questão da salinidade e com a questão da evaporação. Num sistema como este, o First Wave, tendo ele tampa, não vais notar assim muita evaporação, não vai evaporar muita água. Mas num sistema sem tampa acabas por ter bastante evaporação. O que vai acontecer ao longo do tempo, das horas, dos dias, é que a água do aquário vai ficar mais salgada, vai subir a salinidade. E daí que é extremamente importante repormos a água que evapora para não haver grandes flutuações de salinidade. Essa água que vamos repor terá de ser água doce, de preferência água de osmose, para não ter qualquer impacto em termos de poluentes, de minerais ou até de salinidade. Nunca devemos adicionar água salgada para repor a que evaporou, porque aí estaríamos a aumentar a salinidade do aquário. Então essa é uma coisa que é diferente ao que acontece na água doce, em que muitas vezes deixamos evaporar a água por longos períodos de tempo, se calhar só repomos uma vez por semana, e isso não tem qualquer impacto no aquário de água doce. Num aquário de água salgada, devemos manter a salinidade o mais estável possível e por isso é importante que façamos a reposição da água diariamente. Num aquário assim tapado, se calhar não é necessário ser diariamente, num aquário destapado é necessário repor diariamente a água que evapora. Uma das coisas interessantes que tem o First Wave, apenas com uma tomada nós conseguimos ligar a iluminação do aquário, o skimmer e também a bomba de circulação. Isso é bastante interessante porque, como é um aquário pequenino e que nós vamos colocar em cima de uma bancada, em cima de um móvel que já temos lá em casa, nem sempre temos 5, 6, 7 tomadas disponíveis para poder pôr todos os equipamentos no aquário a funcionar. Então aqui conseguimos pôr logo 3 equipamentos numa tomada só, depois só precisamos de mais uma tomada para o aquecedor ou para o Wave Maker e acaba por ser bastante interessante esse aspecto. Segunda dica bastante importante. A areia e a rocha não são apenas elementos decorativos num aquário de Recife. A areia ela deve ser de origem calcária, portanto ela vai ter um impacto positivo na ajuda a manter o pH estável. Então deve ser areia de coral ou areia de aragonite para ajudar a manter esse pH mais elevado e estável. E a rocha também deve ser de origem calcária, mas o mais importante é que seja altamente porosa, porque ela não só vai servir como elemento decorativo, como suporte dos corais que iremos fixar na rocha, mas também como uma parte da filtragem biológica. Se ela for bastante porosa, ela vai alojar bactérias benéficas e vai ajudar na manutenção equilibrada dos níveis do aquário, para que não haja amónia, nitritos e até para que ajude a baixar um pouco os níveis dos nitratos. Rocha, temos várias opções. Temos desde a mais básica, a rocha branca. Desenganem-se se acham que ela vai ficar sempre branca, que não é suposto ficar sempre branca. Esta rocha assim pintada com um aspecto mais maduro, no fundo já um pouco com a tonalidade da coralina, que normalmente a rocha branca irá acabar por ganhar com o tempo. E também temos assim a rocha, esta por exemplo da Aqua Forest, também já com um aspecto mais maduro e com alguns formatos interessantes. Depois também temos outras opções, como são o caso destas peças feitas à mão, em que temos ramos, temos estas torres assim com uma série de patamares, onde depois podemos fixar corais. Outra opção que também cada vez é menos usada, mas também podemos usar é a rocha viva, ou seja, uma rocha que já está cheia de bactérias benéficas, de microvida, que irá acelerar o processo de ciclagem e de maturação do aquário. E neste caso é essa rocha que vamos usar a rocha viva.
terceira dica que tens de saber antes de montar um aquário de água salgada. A iluminação é extremamente importante. Os corais são maioritariamente seres fotossintéticos e, portanto, a luz do aquário, a iluminação do aquário não pode ser apenas decorativa também. Ela tem de ter o espectro ideal para que os corais façam fotossíntese e para que estejam bem nutridos com essa iluminação. Então, já temos o aquário cheio e a funcionar. Já ligamos os escumadores, já ligamos a bomba de retorno para fazer a circulação da filtragem. E agora é tempo para a quarta dica que tens de saber antes de montar o teu primeiro aquário marinho. Não podemos encher o aquário e meter logo os peixes e os corais. O aquário precisa de um processo de maturação, aquilo que nós chamamos o ciclo do azoto, ou o ciclo da amónia, dos nitritos, dos nitratos. Então, esse processo, para acontecer no aquário, precisa de tempo. Esse tempo seriam 3 a 4 semanas. Podemos acelerar esse processo adicionando um pouco de bactérias, uma espécie de um cocktailzinho dessas bactérias benéficas que podemos comprar num frasquinho e adicionar ao aquário. Isso irá acelerar o processo, mas é bom não queimar etapas, é bom deixarmos o tempo necessário. Uma das formas de adicionarmos um pouco de material orgânico para que essas bactérias tenham alimento e se comecem a reproduzir será adicionar copepods e fitoplâncton. Eles são a base da cadeia alimentar, o zooplâncton e o fitoplâncton. O fitoplâncton alimenta por sua vez o zooplâncton e ambos são a base da cadeia alimentar dos corais, dos peixes e, portanto, é também uma forma de irmos incrementando alguma carga orgânica no sistema e permitindo criar já alimento para quando adicionarmos os primeiros corais e adicionarmos os primeiros peixes. Vamos então adicionar aqui um pouquinho desse cocktail de bactérias, no caso o Ultra BioGuard da Azul. Além dessas bactérias benéficas também tem alguns probióticos. E falta uma coisa importante que ainda não adicionamos ao aquário, que é o aquecedor. Colocamos então aqui o aquecedor. Vamos trabalhar a 25 graus, é a temperatura ideal para um aquário de corais. Quinta dica importante que tens de saber antes de montar um aquário de água salgada é que deves sempre começar a introduzir os seres vivos pela equipa de limpeza. Durante o processo de ciclagem do aquário, certamente irão aparecer algumas algas, eles vão ajudar a comer essas algas, vão ajudar a manter a areia limpa, vão incrementar mais uma vez progressivamente a matéria orgânica no aquário, a carga orgânica, para que as bactérias se vão adaptando. Assim, quando colocares os primeiros peixinhos, já tens a equipa de limpeza, eles também vão ajudar a consumir algum alimento que fique no fundo ou que fique em zonas escondidas da rocha que depois os peixes não comam. A parte biológica da filtragem já está mais estabelecida, mais madura e, portanto, seria a minha recomendação começares primeiro pela equipa de limpeza e depois pelos peixes. Também, nessa fase em que adicionas alguma equipa de limpeza, podes colocar alguns corais, dentro dos corais mais fáceis, que são o caso dos corais moles. Há uma série de espécies de corais bastante fáceis de cuidar, com uma cor muito interessante, que vão dar uma série de vida logo ao aquário antes de introduzir os teus primeiros peixinhos. Se gostaste deste vídeo, deixa o teu gosto no vídeo. Se tens dúvidas ou questões que te surgirem em relação a este aquário ou outro aquário de água salgada, deixa aqui nos comentários, nós respondemos. Se já tens um aquário deste, também deixa qual é o teu feedback. Estás a entrar neste mundo da água salgada, conta-nos também a tua experiência, gostaríamos muito de saber também. Partilha este vídeo com aquele amigo que está a pensar montar um aquário de água salgada ou que só tem água doce e acha que a água salgada é bastante difícil. Certamente ele vai perceber que não é assim tão difícil, não é um bicho de 7 cabeças. E portanto, se queres um aquário de água salgada pequenino para começar a ganhar experiência, para perceber como é que é esta dinâmica da água salgada e não queres ficar com o orçamento completamente estourado, este First Wave da TMC é o aquário ideal para ti. Subscreve o canal também e fica atento porque em breve vamos trazer um vídeo a adicionar os primeiros corais, os primeiros seres vivos, os primeiros peixinhos, a equipa de limpeza e a acompanhar a evolução deste aquário. Portanto, fica atento. Se já tens um aquário de água salgada e queres perceber como é que lidamos com uma questão de algas num outro sistema que temos aqui na loja e que descambou por falta de atenção, etc., vê aqui neste vídeo como é que resolvemos a situação e conseguimos controlar as algas.